A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. É uma grande alegria estarmos juntos, nesse estudo sobre os mistérios da Santa Missa. Até agora nós fomos estudando até chegarmos a esse momento da consagração. Então, na liturgia da Santa Missa, logo após nós termos nos juntado aos anjos e aos santos e proclamado a santidade de Deus, cantado a santidade de Deus, pela Sagrada Liturgia, o que vem depois? Vem assim, que a partir deste momento, o persona Christi, o padre, ele começa com as orações. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas. Então, e ele fala, santificai essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. E nós repetimos, santificai nossa oferenda, ó Senhor. Então, vocês reparem bem o que nós estudamos na nossa última aula. O Espírito Santo é invocado sobre as oferendas, sobre o altar, sobre o pão, sobre o vinho. Então, nessa hora, é uma hora profunda, é uma hora onde vai acontecer a transubstanciação. Nossa, Luiz, que palavra difícil, mas eu vou explicar para vocês o que é transubstanciação, porque a nossa igreja acredita neste poder do Espírito Santo sobre as ofertas. Então, nós precisamos entender quais foram as promessas de Cristo para que isso se realizasse. Então nós estamos no nosso culto de adoração, que é o sacrifício da Santa Missa. Você já entendeu que se chama sacrifício da Santa Missa, você já entendeu por que quando nós rezamos na missa, receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então nós já compreendemos que estamos num momento de sacrifício, que nesta hora a mesa eucarística e o altar da Santa Cruz são o mesmo altar. O altar da Eucaristia e o altar da Santa Cruz é o mesmo altar. É o sacrifício de Jesus sendo renovado, atualizado. Então, como tudo isso se deu? Vou tentar explicar, porque é tão profundo, é de uma plenitude de revelação tão grande, que codificar com palavras humanas é difícil. Mas você que participa da Santa Missa com todo o teu coração e de toda a tua alma, conforme eu estiver explicando aqui, você vai entender plenamente, porque você vivencia o mistério da Santa Missa. Então vamos voltar lá para trás para entendermos as profecias de Jesus, a doutrina de Jesus quanto à Eucaristia, para que tomemos consciência da grandeza do Santíssimo Sacramento Eucarístico. Porque tudo na igreja, todos os outros demais sacramentos, tudo na igreja gira em torno do sacramento da Eucaristia. Por que tudo gira em torno do sacramento da Eucaristia? Porque a Eucaristia é Jesus Cristo, presente no sacramento da Eucaristia, presente naquele pão consagrado, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Você pode agora me perguntar, nossa, mas como que Deus pode estar ali? Deus pode. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas, Então, vamos lá, vamos entendendo tudo isso. Nós temos uma palavra do nosso querido Papa Pio XII. O que o Papa Pio XII proclamou? Ele disse assim sobre a Eucaristia: a fé da igreja é esta. Papa Pio XII. A fé da igreja é esta. Jesus sacramentado é o mesmo, encarnado na Virgem, morto e ressuscitado, é o mesmo no sacrário, na hóstia consagrada por excelência. Jesus sacramentado é o mesmo, encarnado na Virgem, morto e ressuscitado. É o mesmo
no sacrário, na hóstia consagrada por excelência. Essa é a fé da igreja. Jesus é Deus, como nós já estudamos, como nós já entendemos. Ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Deus tudo pode. Meu irmão, o Deus que criou tudo, criou até mesmo você não existia. Por vontade de Deus você existiu. Porque criou um esperma, criou um óvulo, que se juntaram, gerou uma vida e você está aí. Né? Então ele tudo pode. Então, quando o Papa Pio XII nos declara isso, ele diz, é Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Esta é a fé da igreja. Estou falando aqui com a igreja católica apostólica romana. Os católicos apostólicos, nós acreditamos, essa é a fé da igreja. Amém? Vamos entender este grande mistério? Vamos entender? Vamos entender desde já. Não vamos esperar a gente morrer, sabe, ir lá para o purgatório, para o céu, para sermos ensinados a plena verdade, né? Porque quantos morrem e tem que aprender tudo ainda? Não, nós já estamos aprendendo aqui que a Eucaristia é Jesus. Tudo começou com Jesus aqui na Terra, já o Verbo encarnado, o Logos entre nós, né? Jesus é o Logos, Jesus é o Verbo, Jesus é Deus encarnado. Lembra quando nós estudamos em Cristologia a encarnação do Verbo? Se você não participou das aulas, nós estávamos estudando o credo niceno-constantinopolitano e no credo niceno a parte, né? Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho. Então estudamos sobre Jesus ali. E ali nós estudamos a encarnação do Verbo, a verdadeira encarnação. Isso não tem como ser negado. Jesus se encarna, Deus, o Logos, o Verbo se encarna e se torna Jesus. O Verbo enviado pelo Pai. Quando ele nasce da Virgem Maria, estude sobre a Virgem Maria, também tem os nossos estudos sobre a Virgem Maria, né? Quando ele nasce da Virgem, ali nós vamos vendo aqui nessa imagem, você vai reparando, olha ali a anunciação, né? O anjo vem e proclama a Virgem Maria. Ela com o seu sim, então o Verbo de Deus, o Logos de Deus, em Maria se faz carne e nasce Jesus. O nome que lhe é dado é Jesus, que significa Deus salva. Já estudamos sobre tudo isso. Então, este Jesus, o Messias enviado, ele vem e começa a proclamar e anunciar o reino de Deus aqui na terra. Ele vem para instaurar de novo o reino de Deus aqui. Ele veio para fundar a igreja. Nós já estudamos sobre isso também. Olha que bom nós termos tantas aulas e tanto... Nós já estudamos sobre tanta coisa, né? Então nós chegamos nesse momento, você vai entendendo o que eu estou dizendo aqui. Se você não participou dessas nossas aulas, vá lá, participe, entenda. Então o reino de Deus foi sendo anunciado. E o reino de Deus é a igreja presente. Reino de Deus, o corpo místico de Cristo, a igreja, tudo isso é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, Jesus estava aqui fundando a igreja, trazendo aqui entre nós o reino de Deus. Por isso que ele falava, o reino de Deus já está no meio de vós, eu estou aqui. Então, anunciando o evangelho, pregando a boa nova, ele disse assim, quero abrir com você em João capítulo 6, né? Vamos abrir lá no Evangelho de São João, capítulo 6. Você tem que se lembrar que Jesus, ele era judeu, da religião judaica, né? Por quê? Porque aqui, até a época de Jesus, só existia o Velho Testamento. Então, o povo judeu conhecia as leis e os profetas, e Moisés tinha dado os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Então, eles tinham esse processo no judaísmo. E Jesus, como um bom judeu, porque ele cumpriu toda a lei, ele foi circuncidado no 8º dia, ali foi lhe dado o nome de Jesus, né? Então tudo de acordo com a religião mesmo. Jesus era um ótimo judeu, né? Então, ele estava aqui pregando, e ele estava pregando sobre o maná que havia caído do céu no deserto. Quando Moisés liberta o povo estava no deserto com fome, começou a chover maná.
Então aqui em João capítulo 6, ele estava nessa discussão com os fariseus, com os judeus, ele estava ali pregando. Então Jesus disse assim, eu quero pegar com vocês o versículo 31. Então Jesus disse assim, vamos pegar o 28 primeiro, vamos desde o versículo 28. Disseram a Jesus, que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Ele mesmo, então Jesus falando, vocês têm que acreditar em mim, porque eu sou o Messias enviado por Deus. E esta é a obra de Deus, esta é a vontade de Deus. Então lhe perguntaram, que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. Aí Jesus olhou bem para eles, e respondeu. Olha o versículo 32. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo. Quer dizer, é verdade o que Jesus está dizendo, é verdade verdadeira. Se a gente fosse falar como hoje, Quer dizer, não é mentira no que eu vou falar. Eu estou revelando para vocês uma verdade. Em verdade vos digo. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Jesus desceu do céu. Lembra que nós estudamos isso lá na encarnação do Verbo? Você precisa rever as aulas sobre Cristologia e a encarnação do Verbo, porque Jesus já era Deus no céu, ele vem enviado por Deus. Ele desce do céu, ele é do alto. Nós que somos aqui do baixo, nós que somos aqui da terra. Ele vem e se faz carne, ele vem e se faz Jesus. E aqui estava fazendo tudo isso. Então ele é o pão descido do céu. E isso não sou eu que estou falando, foi ele mesmo que falou. Eu sou o pão de Deus. Pão é uma coisa que alimenta, que fortalece. Disseram-lhe, versículo 34, disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, olha como eles eram tardos para entender. Jesus tinha acabado de falar, que ele era, o enviado do Pai. Mas ainda assim eles não entenderam, Então, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse, vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei, pois desci do céu, quer dizer, ele veio do céu, das luzes, gente, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Aleluia! Sim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus começou a dizer, lá no versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Então é Jesus. Jesus é o pão do céu. Então nós precisamos comer desse pão do céu. E quando nós comemos do pão do céu, isso dá frutos, entendeu? Quais são os frutos que nós já começamos a ver que quando comemos o pão do céu, quando comemos Jesus, bebemos do seu sangue, comemos a sua carne, ali diz no versículo 39, eu o ressuscitarei no último dia. Daí no versículo 40 ele repete, eu o ressuscitarei no último dia. Olha os frutos já de quem come e bebe o corpo e o sangue de Cristo, ressurreição. Amém? Isso não é maravilhoso? Mas aí, quando eles ouviram uma coisa dessa, começou a maior murmuração. Eles olharam para Jesus
né? E começaram a falar, mas gente, ele está falando que que ele é o pão do céu. E Jesus continuou, né? No versículo 43. Quer dizer, vamos continuar no versículo 41 para vocês verem como a discussão ficou acirrada. Porque ele estava dizendo lá no versículo 32, nós vimos, em verdade vos digo. Quer dizer, Jesus estava revelando uma verdade, né? E aqui no versículo 41 a gente já vê que conforme Jesus foi ensinando, aquilo foi perturbando todo mundo. Então os judeus murmuraram contra Jesus, porque dissera, eu sou o pão descido do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? Jesus lhe respondeu, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. E aí, no versículo 47, ele repetiu, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aleluia! Olha o que Jesus disse no versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Vamos entender isso? Direitinho, vamos. Só que só para terminar, vamos ler aqui o resto do capítulo. Quando os judeus ouviram isso, versículo 52, os judeus discutiam entre si dizendo, como este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como que os seus pais comeram e pereceram. Quem come deste pão viverá eternamente. Amém? Jesus falou, vocês serão fortalecidos, robustecidos, curados, libertos, preenchidos. Quem come deste pão e bebe desse sangue vai sendo divinizado, vai se tornando, Jesus dizendo, né? Eu, Cristo, vou crescendo nessa pessoa. Irmãos, é tão sério isso. Eu vou chamar o Felipe aqui agora, rapidamente, para que você entenda o que Jesus quis dizer. Porque até hoje, no meio cristão, não na nossa igreja católica, sim, há alguns católicos meio mal informados, um pouco, né, estão distorcendo um pouco a verdade, mas há muitas religiões por aí que dizem que isso é impossível que aconteça, mas para nós não. Então nós vamos entender por que os judeus discutiram tanto com Jesus. Porque essa declaração de Jesus abalou tanto as estruturas humanas, psíquicas, né, comportamentais e de entendimento. Então, olha só, Jesus agora... o Felipe é Jesus, né? Então, ele não estava esperando que eu ia chamar, mas está aqui. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, agora, não é mais o Felipe, é Jesus falando. Então, ele estava falando... Eu sou o pão da vida.
O que nós acabamos de ler aqui em João 6, ele disse, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, né? Quando ele disse aqui, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come da minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E como o Pai que vive me enviou, vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Estamos juntos. Então, eles olhavam Jesus falando e falavam assim, mas ele não é filho de José? Ele não é filho de Maria? Olha só, 2 ouvidos, uma boca, um nariz, braços. Era uma pessoa normal, como é que ele fala que ele veio do céu? E aí ficava essa confusão e Jesus ainda foi falar, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, terá vida eterna. E o que Jesus quis dizer? Que a gente ia assim, morder ele, arrancar pedaço e comer a carne e o sangue dele? É isso que Jesus queria dizer? Ele estava falando isso? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue? Eles olhavam e falavam assim, nós vamos ter que virar antropófago agora? Hein? Será que é isso que Jesus queria dizer? Pensa aí. 1 minutinho, você pensando. Não dá para ficar 1 minuto aqui. Mas se você disse que não é isso que Jesus quis dizer, né? Porque nas aulas presenciais, a maioria de todos os alunos, sempre tem mais de 100 alunos na classe, né? 100, 200 alunos, eles falam assim, não é isso. Pois vocês estão errados. É exatamente isso que Cristo disse. Vocês vão comer minha carne e beber meu sangue. Está escrito aqui em João 6. Leia de novo, estude de novo. Jesus disse, vocês vão comer minha carne e beber meu sangue. E se vocês não fizerem isso, vocês não terão parte comigo. Esse me deu trabalho quando eu falei isso, ele foi meu aluno. Mas é isso, é exatamente, é literalmente isso que Jesus quis dizer. Vocês vão comer minha carne e vocês vão beber meu sangue. Amém? Obrigado, Felipe. Aí, se isso nos choca, olha aqui o que o versículo 64 disse, depois dessa declaração de Jesus. Alguns de vós, porém, ainda não creem. No versículo 66, a partir daí, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Abandonaram Jesus. É sério ou não é? Então, meus irmãos, nós precisamos encerrar a aula hoje. Não perca a nossa próxima aula. Nós vamos ver o cumprimento, como tudo isso foi se cumprindo. Como é que Jesus nos dá hoje, literalmente, de comer do seu corpo e do seu sangue. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. E até o nosso próximo encontro. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.